Olá meninas, boa tarde, paz do Senhor. Então eu tô aqui para iniciar o nosso devocional e nós vamos trabalhar o livro de Romanos, que é um livro forte, poderoso, que nos ensina, que nos instrui. E eu vou começar com o capítulo 1 e eu quero aqui deixar algumas partes que muito fortes desse capítulo e que com certeza vai ser bênção para a sua vida. Romanos, então, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, né, a cidade de Roma, aos Romanos, ele escreveu essa carta e ele escreve a carta falando do que está acontecendo com ele e instruindo a igreja em Roma. E o muito interessante que Paulo ele começa a carta dizendo do que ele viveu com Jesus, né? Ele fala sobre ele dizendo: eu sou o cara que teve um encontro com Jesus. Aquele Jesus que salvou, aquele Jesus que morreu na cruz. E ele fala um pouco sobre Jesus. Jesus que morreu, foi enviado por Deus, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, né? E ele primeiro glorifica Jesus. Ele fala primeiro desse Jesus que ele encontrou. Isso é muito bom, é muito forte. Depois ele fala do desejo de visitar Roma, de encontrar com os irmãos. E o primeiro texto interessante que eu encontro no capítulo 1 é o versículo 16, que ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Gente, essa é a nossa verdade. Não podemos nos envergonhar do evangelho de Cristo, porque ele é poder que salva. Ele é poder que transforma, ele é poder que traz vida. Não podemos nos envergonhar deste evangelho. Nós não podemos ter vergonha da palavra, não podemos ter vergonha de dizer Deus é bom, não podemos ter vergonha de dizer foi Deus que mudou a minha vida. Não podemos ter vergonha de dizer foi Deus quem fez isso por mim. Porque esse é o evangelho de Cristo que tem poder para salvar. É só ele que tem poder para salvar, né? E ele fala isso e depois ele vai falando, instruindo a igreja de Roma, né? E ele vai dando instruções e falando sobre o estado das igrejas, o estado do povo de Deus e a melhora que isso precisa ter, né? E depois aqui, os versículos interessantes que eu recolhi aqui, que eu acredito que são bons para nós, deixa eu ver aqui. O versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Dizendo-se sábios. Gente, isso aqui ele está falando de pessoas que estão longe da verdade de Deus, que estão longe da justiça e do amor de Deus. São pessoas que, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Olha só, pessoas que ouviram falar de Deus, mas que ignoraram quem é Deus. E depois ele diz, olha, que essas pessoas dizem ser sábios, dizem que são espertos. Eu conheço a Bíblia, eu sou leitor da palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus. Mas aí o texto diz que essas pessoas dizem sábio e tornam-se loucos, trocam a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Aqui ele começa a falar sobre a idolatria, né? Que o povo se afasta de Deus, trocam a glória de Deus, um Deus grande, um Deus supremo, um Deus acima de todos. Eles trocam essa glória e dizem que são sábios e dizem que têm conhecimento, trocam a glória de Deus, que é um Deus imortal, um Deus supremo, né? E começam a adorar imagens de escultura, começam a passar para a idolatria. Aí o texto 24, que é poderoso, diz assim: e por causa disso, Deus o entregou. Deus o entregou. Já que é isso que vocês querem, então, aí o texto fala, olha, coisa interessante demais, gente, esse vídeo vai ficar enorme. Coisa interessante demais. Por causa da idolatria, Deus os entregou à impureza sexual. Isso traz para nós uma revelação tremenda. A idolatria gera para a vida das pessoas impureza sexual. A impureza sexual, ela se refere a todo tipo de ato sexual que foge do padrão de Deus para a pessoa. Por exemplo, impureza sexual é adultério, prostituição, homossexualidade, sexo com animal, sexo com criança, sexo entre parente.
tudo isso entra na impureza sexual. Masturbação, pornografia, tudo isso envolve a impureza sexual. E a impureza sexual, ela entra na família, na vida das pessoas por causa da idolatria, gente. Adorar imagem de escultura, adorar deuses estranhos, adorar aquele que não é Deus, traz para nossas vidas maldição. Olha, foi Deus que entregou. Foi Deus que entregou a impureza sexual. Deus, fez assim, ó. Então, tá entregue. Gente, isso é muito sério, isso é muito forte. Deus o entregou à impureza sexual. Às vezes, nós não sabemos como lutar contra a impureza sexual. Às vezes, na nossa vida, na vida dos nossos familiares, nós enfrentamos dificuldade na área sexual e não sabemos como lutar. Mas esse texto está ensinando para nós que a idolatria, talvez dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, de lá do passado, a idolatria que a sua família exerceu, tá dando liberdade para espíritos agirem na impureza sexual, ou na sua vida, ou na vida do seu filho, ou na vida da sua filha, ou na vida da sua família, ou nas gerações futuras. Como fazer, como quebrar essa maldição? Clamando o sangue de Jesus, apresentando para Deus, você declarando: Senhor, eu quebro em nome de Jesus toda maldição que é deixada através da idolatria. Eu quebro. Se lá no passado, na minha família, houve alguém que foi idólatra e através da idolatria abriu porta para impureza sexual na minha vida, na vida dos meus filhos, dos meus netos, da próxima geração, eu quebro pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus, como Romanos é forte, gente. E depois o texto vai continuando, né? Como foi entregue, Deus o entregou aí as paixões, segundo os desejos pecaminosos do coração do homem, que tem desejos pecaminosos, para degradação do seu próprio corpo, gente, destruição do próprio corpo, através da mentira, adoraram e serviram a coisas criadas. O texto vai continuando dizendo, versículo 26, por causa disso, Deus o entregou às paixões vergonhosas. A pessoa, ela insiste tanto no pecado, que aí Deus, o livre-arbítrio, justamente, ele entra aí. A pessoa insiste tanto no pecado que Deus deixa a pessoa nas suas próprias escolhas. Deus entrega a pessoa às suas próprias escolhas. Então, Deus o entregou, né? Aí diz aqui o texto, olha, consequência da idolatria lá atrás. As mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais. Aqui está falando sobre a troca. A mulher deixa de ter relação sexual normal pelo órgão genital feminino e passa a ter práticas sexuais de outra maneira. Aqui inclui, por exemplo, o sexo anal, que a Bíblia considera como um pecado. Sexo anal é pecado. Então aí está dizendo que a mulher deixa o ato natural por outros atos, né, contra a natureza. O homem também deixa a prática, olha, é a Bíblia que está falando, hein? Da mesma forma, o homem também abandona a relação sexual natural com a mulher e se inflama um homem pelo outro. E começam a cometer atos indecentes, homem com homem, e recebem assim o castigo merecido pela sua perversão. O que é a AIDS? O que é a doença sexualmente transmissível? Justamente isso aqui, o castigo pela inflamação da paixão do coração, o desejo, aí recebem em si o castigo recebido pela perversão, né? E além do mais, eles desprezam o conhecimento de Deus. E eles começam com práticas reprováveis. E o texto continua dizendo, tornam-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, gente, ganância, depravação, a pessoa que gosta de coisa depravada, cheio de inveja, os homicídio, rivalidade, né, brigas, rivalidades, engano e malícia, bisbilhoteiro, gente, que fica bisbilhotando a vida dos outros, caluniadores, que falam mentira, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem pai e mãe, são insensatos, são desleais, sem amor pela família, implacáveis e, embora conheçam o justo decreto de Deus, eles preferem praticar as coisas erradas, mesmo sabendo que essas coisas desagradam a Deus. Gente,
Paulo está deixando aqui essas informações para a igreja de Roma e que abra os nossos olhos também. Meu Deus, misericórdia. Todas essas práticas nos afastam de Deus, desagradam a Deus e nos levam para morte espiritual, nos leva para a destruição, nos leva para o inferno. Gente, isso é muito forte. O livro de Romanos vai apresentar para a gente muitas e muitas e muitas coisas. Eu espero que em 10 minutos a gente consiga fazer os nossos vídeos, porque eu passei aqui um pouquinho, mas 10 minutos eu acho que é o essencial para nós compartilharmos aí e que esse texto, esse primeiro capítulo, te leve à reflexão. Amém? Que Deus abençoe você.